A cegueira afeta 39 milhões de pessoas no mundo. Mais de 1.500.000 brasileiros são cegos. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o oftalmologista Dr. Flávio Rouxu. Acertei, doutor? Certinho, certinho. Que está aqui pela primeira vez no nosso programa. Muito obrigada pela presença. E para falar um pouco sobre esse dia que chama atenção, pelo menos, para o problema até nos dias de hoje, não é? É uma causa muito importante, né, e nos chama muita atenção por conta desses números que você acabou de apresentar. E que não são pequenos. Não são pequenos. Quais são as principais causas da cegueira hoje? Olha, são muitas doenças, Claudete, que geram um processo de cegueira, né? A gente costuma dizer que existe a cegueira total, aquela que o paciente não enxerga absolutamente nada. E então, pode nascer assim? Pode nascer assim, né? Ou ele pode acabar adquirindo essa cegueira. E existem também outras doenças que diminuem a visão, né? A gente chama às vezes de cegueira legal, que é aquela que às vezes impede o paciente de fazer algum tipo de atividade, né? Então a gente separa um pouquinho. Então existe a cegueira total, que é aquele paciente que não enxerga nada, você pergunta para ele, ele enxerga totalmente preto, tá? E tem aquela cegueira que a gente costuma dizer que é a cegueira para o trabalho, para as atividades, ele enxerga muito pouquinho, a gente chama de visão subnormal, né? Então existe uma série de fatores aí que acabam acontecendo para o paciente ter esse tipo de situação. Agora, doutor Flávio, uma pessoa que perde um dos seus 5 sentidos principais acaba melhorando, reforçando outros? A pessoa acaba se adaptando, né? Eu, quando costumo fazer palestras sobre orientação, a visão é muito importante, né? Através da visão, a gente tem 80% do nosso relacionamento com o meio. Sim. Então, você imagina, de uma hora para outra, uma pessoa perder esse sentido, né? Então ela acaba criando formas de se adaptar melhor. Então ela fica mais atenta à audição, ela desenvolve uma sensibilidade maior ao tato, tá? Então é uma forma... Ela tem que desenvolver, não tem jeito, isso realmente é uma questão de sobrevivência. Tá certo. Bom, eu vou pedir para o doutor se colocar, que nós temos aí imagens que vão mostrar qual a principal causa da cegueira no Brasil. Aliás, só no Brasil ou no mundo? No mundo, né, Claudete? A gente separou duas aqui. Tá. Na realidade, existe a maior causa de cegueira, que é a cegueira irreversível, que é chamada de glaucoma. Então, o que seria o glaucoma? Dentro dos nossos olhos existe a produção de um líquido chamado humor aquoso. No caso de não haver uma drenagem adequada desse humor aquoso, ocorre o aumento da pressão intraocular, tá? Nós temos também uma pressão dentro dos olhos. Tá? Aumentando essa pressão dentro dos olhos, nós começamos a ter o sofrimento do nervo óptico, que é essa parte que fica mais posterior na retina. Então a pessoa lentamente vai perdendo a visão. E ela percebe que essa pressão aumentou ou não? Inicialmente não, tá? Na maioria dos casos o paciente é assintomático, tá? Só que lenta e gradualmente você vai tendo esse dano no nervo óptico. O paciente começa a perceber uma perda da visão periférica, tá? Ela vai evoluindo cada vez mais com o que a gente chama de visão tubular. Ela vai afunilando até que realmente perde totalmente a visão. Em relação, doutor Flávio, ao nervo óptico, queimou, perdeu parte da sua função, perdeu, não há recuperação? Esse é o problema, por isso que a gente diz que é a maior causa irreversível de cegueira. Por quê? Uma vez instalada a doença, não existe nada, mas absolutamente nada, que nós possamos fazer para reverter o dano que já foi instalado à visão desse paciente. O que a gente pode fazer, uma vez que foi detectada essa doença, é tomar algumas medidas para impedir a progressão. Agora, reverter os efeitos danosos não é possível. Não é possível. Vamos para o próximo, então. O diabetes, eu sempre ouvi dizer que é uma doença que aumenta a pressão ocular. Isso é verdade? Não. O diabetes não. O diabetes ele pode até gerar posteriormente um glaucoma. Mas não pela pressão? Não. Ele faz algumas alterações dentro do olho que ele pode induzir a um glaucoma. Existe um glaucoma específico, né? A doença que tem como característica o aumento da pressão dentro do olho é o glaucoma. Agora, o diabetes, ele pode secundariamente originar um tipo de glaucoma. Exatamente. Então, quem tem diabetes tem que tomar mais cuidado ainda e ficar atento à à sua pressão ocular para não levar ao glaucoma. Exatamente.
Tá? E essa causa também, que a gente chama de maior causa de cegueira reversível, tá? É o maior número de casos aí no mundo, é a catarata. E o que é a catarata? É o envelhecimento de uma lente natural que nós temos dentro do olho. Ela inicialmente é transparente, com o passar do tempo ela vai se tornando opaca. Tá? Então o paciente começa a se queixar de visão embaçada, visão amarelada e gradativamente também vai tendo uma diminuição dessa visão. Após uma cirurgia, onde nós removemos o cristalino que está opaco, colocamos dentro do olho uma lente intraocular, o paciente restabelece completamente a sua visão. Então por isso que nós dizemos que é uma causa reversível de cegueira. E não precisa esperar, como antigamente falava, amadurecer, não. Tá com catarata? Não. Vai no médico que opera, que é uma cirurgia muito simples até, exatamente. Né? Isso é um conceito antigo, eu costumo dizer para os meus pacientes. Né? Hoje não precisa, as pessoas elas estão, vamos dizer assim, economicamente ativas muito mais tempo. Isso então, é verdade. O paciente não precisa esperar ficar sofrer cego com isso. Exatamente. Tem mais? Não, essas aqui então, nós trouxemos. Pode vir, doutor. Venha para cá para a gente continuar conversando aqui no programa. Hoje é o dia, né, do cego, instituído, como eu falei, há muitos anos. E, infelizmente, são muitas as causas que podem levar à cegueira. Problemas hereditários. Quando que e por que a pessoa pode nascer cega? Olha só, existe um problema que já vem intraútero, algumas doenças, né? Então, toxoplasmose, tá? Rubéola. Então, assim, são doenças que podem fazer com que a pessoa nasça cega. A criança nasça já com algum problema. Existem, obviamente, as doenças já de cunho genético, hereditário. Então, a gente até vai ver o nosso vídeo hoje, né? Um caso desse, que é exatamente ligado a uma herança genética. Né? Então, e assim, que pode acontecer de não só um filho, mas mais de um nascerem sem a visão. Sim, né? E isso se faz importantíssimo uma pesquisa. Antes, no caso já de uma doença que é conhecida, tá? Já é de conhecimento da família, se faz importantíssimo um aconselhamento de um profissional para você ver. Veja só, uma família de 8 pessoas, 5 com o mesmo problema. Né? Então você tem um aconselhamento para você ver qual a chance de um filho vir com esse problema. E se há como reverter isso, né? Como evitar. E principalmente, né, a gente fala aqui para as mulheres, aí eu acho que é importantíssimo isso aqui no teu programa, né? Essa parte de utilidade pública, de que as mulheres façam realmente o pré-natal, os exames simples, básicos do pré-natal, para saber se elas não têm alguma doença, se prevenir, se vacinar, para evitar que transmitam isso para uma criança. E principalmente se cuidar em relação à toxoplasmose, não é? O doutor comentou agora há pouco, o doutor Flávio, que hoje está aqui no nosso programa, hoje é o dia do cego, sobre um caso numa família que nós iríamos mostrar. É isso mesmo. O humorista, o querido Geraldo Magela, aliás, um beijo para você, Magela. Ele é conhecido até, e ele não se incomoda com isso, até as redes sociais são assim, o ceguinho mais querido do Brasil. Ele nasceu em 10 de maio de 1958 em Venda Nova, Minas Gerais. Na família de 8 irmãos do Magela, 5 são cegos. A esse caso o doutor se referia, não é? A dificuldade para enxergar, no caso do Magela, veio ainda muito criança, não é? E na infância ele já não conseguia enxergar quase nada. Ele vai contar pra gente direitinho o que aconteceu. Primeiro, Magela, saudade de você, agradecer você, lindão, por estar participando aqui do nosso programa. Conta essa história aí, que vai servir de exemplo para muita gente, com certeza, Magela. E aí, Claudete, beleza? Prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Bom, eu sou de uma família de 8 irmãos, sendo 5 cegos. E é uma doença degenerativa que chama retinose pigmentar, parece nome de salada, né? E de uma família de 2, 3, sempre tem mais pessoas. E é uma coisa interessante porque os meus irmãos que têm filhos, e os meus filhos, eu tenho 2, nenhum deles, graças a Deus, teve essa doença. Então, existe estudos aí até a respeito de células-tronco para ver se a gente chega a voltar a enxergar. Eles estão sempre falando, Magela, a medicina está evoluindo, você vai voltar a enxergar. Eu falei, gente, está demorando demais.
Ué, se chegar quando eu tiver 90 anos, não vou querer também não, que adianta ver e não poder aproveitar, né, Claudete? Mas eu sempre levo nas minhas palestras uma coisa motivacional mesmo, para falar com as pessoas que têm tudo para dar certo, né, para ser feliz e ficar reclamando da vida. E para quem ficou cego, que enxergava e fica às vezes desesperado, não se desespere não. A gente dança conforme a música. Com certeza, você que ficou cego, que já enxergou, vai se acostumar e você vai realizar os seus sonhos. Depende muito de você. Quanto mais você se especializar, se qualificar, mais chances você tem no mercado de trabalho em todos os sentidos. E vai ficar que nem eu, assim, ó, muito feliz, muito alegre e espalhando alegria para o Brasil inteiro com os meus espetáculos, com as minhas palestras. Com certeza que é o que você faz, né? Eu não diria de melhor, porque ele faz muita coisa boa, esse meu amigo aí. Então, Geraldo Magela, beijo, te adoro. Ó, @Magela Ceguinho no Instagram, ceguinho.com.br, que é o site, e no YouTube você também vê muita coisa do Magela no Magela Ceguinho, tá bom? Pra contratar aí para shows e tudo. Ele contou um pouco da história, doutor Flávio, dessa retinose pigmentar. Que doença é essa? Essa é uma doença um pouquinho diferente. É uma doença que acomete a retina, né? A retina, Claudete, é essa parte posterior do nosso olho. Não sei se vocês conseguem pegar aqui, né? Ela reveste. Quando eu explico para o meu paciente, eu digo que é como se fosse um papel de parede que recobre toda a parte interna do fundo do olho. E essa região é uma região muito importante, porque nela estão todas as células nervosas que captam o estímulo luminoso, tá? E vão transferir esse estímulo até o cérebro, para que o cérebro possa enxergar, vamos dizer assim. Sim. Nós já tivemos casos de pessoas que caíram, bateram a cabeça e descolaram a retina. O que é descolar a retina? O que é a retina cair, então? Descolar a retina pode ocorrer por um trauma, como você está dizendo, tá certo? Onde esse papel de parede, ele se descola da parede. Uma cabeçada numa bola, um acidente automobilístico, uma luta, tá? Pode acontecer. Tá. Uma bolada. Aí, quando falam caiu a retina, é porque descolou, ela descolou do fundo do olho. Exatamente. Tá. Aí você tem que fazer uma cirurgia. Aí o cérebro não recebe essas mensagens. Na realidade, ele até recebe. Tudo atrapalhado. Mas ele recebe tudo atrapalhado, porque fica meio enrolado, né? É como um papel de parede velho que descola mesmo. Tá. Então você tem que fazer uma cirurgia que vai fazer com que esse papel de parede seja novamente colado direitinho na parede do olho. Eu sei que você atendeu também a Janaína Barcelos, que foi Miss Minas, Miss São Paulo, né? E prosseguiu, né? No Miss Brasil ela também. Segundo lugar no Miss Brasil. E que teve essa mesma doença do Magela, né? Retinose pigmentar, mas só que no caso dela apareceu bem mais tarde. Ela não nasceu com ela. A retinose pigmentar é uma doença de cunho genético, tá? Mas que pode se apresentar a qualquer momento. Exatamente. A apresentação dela é muito diversa. Então, tem casos que são mais severos, casos que são mais leves, outros se manifestam como Magela, né, mais precocemente na infância. No caso da Janaína, o que aconteceu? Ela começou a ter dificuldades na prática diária dela. Ela dizia, era terrível quando eu tinha que descer, por exemplo, uma escada num desfile. Né, tudo escuro, né, aquele ambiente mais escuro. Eu tenho uma dificuldade enorme, por exemplo, de ir no cinema. Quando eu entro, já começou a sessão. Então, o paciente ele começa a ter alguns sintomas, e esses são diversos. Então, por isso que é importantíssima. Ela foi procurar ajuda, ver o que estava acontecendo e descobriu a doença. E é importantíssimo. E se tornou numa grande divulgadora dessa doença. Sim, hoje ela virou uma ativista, né? Então ela tem até um instituto chamado Instituto Holofotes, que visa difundir, né, conhecimento a respeito da retinose pigmentar, ajudar pessoas, porque você imagina, né, o Magela, desde muito cedo, ele já perdeu a visão. Outros nascem cegos. Agora você imagina uma pessoa que está acostumada com o seu dia a dia, de uma hora para outra. Então é muito pior. Né? Então imagina o efeito psicológico, emocional dessa pessoa, a autoestima. Né? Então a gente sabe até que tem pessoas que acabam tentando se suicidar. Então assim, é terrível isso. Então é importante que haja esse conhecimento
pessoas que ajudem na difusão desse conhecimento e que ajudem a acolher essas pessoas. Fica isso como mensagem, Fica então, como mensagem. não é? Para você que está assistindo o programa nesse dia, chamando a sua atenção, cuide dos seus olhos. Né? Percebeu qualquer coisa diferente? Procure o oftalmologista. Oftalmologista não é só... Você não deve ir apenas quando o negócio já está feio. Tem que ir de vez em quando para saber se está tudo bem, né, doutor? E levar o bebê também, a criança, para fazer os primeiros exames. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui e por esse chamado à população brasileira que tem esses números ainda tão tristes. Então, ó, você que está assistindo o programa, entre em contato com o doutor, eu vou deixar aqui. Você tem trabalhos na internet, assim? Tem alguma coisa que está nas redes sociais? Pode procurar lá, não é? Ou eu vou deixar o telefone do consultório em São Paulo, 11 5533 0265, tá aí no vídeo, 5533 0265, eu conversei com o doutor Flávio Rouchup.